série de notícias também, a gente que vem falando tanto das redes sociais, das big techs, do alinhamento de CEOs e bilionários pelo mundo ali com o presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, e decisões importantes também que a gente acompanhou no fim da semana relacionadas ao TikTok. A gente tem notícia nova aqui em destaque no UOL e na Folha do TikTok, alertando sobre um possível apagão lá nos Estados Unidos para os mais de 170 milhões de usuários que a rede social tem no país. Isso depois da Suprema Corte manter a lei que obriga a controladora chinesa do TikTok, a ByteDance, a vender a plataforma até 19 de janeiro ou enfrentar ali oficialmente a proibição nacional. Esse alerta feito do TikTok dizendo que vai apagar lá nos Estados Unidos se o governo Biden não agir nesse sentido com as demandas feitas. A administração Joe Biden disse que não aplicaria a proibição, deixando a decisão para a próxima administração, próximo desafio ali voltado para o Trump, com o TikTok argumentando que as declarações da Casa Branca e do Departamento de Justiça não fornecem clareza suficiente aos provedores de serviços que são essenciais para manter a disponibilidade do aplicativo funcionando lá nos Estados Unidos. A empresa diz que, sem uma declaração definitiva de não aplicação da lei, eles serão forçados a sair do ar mesmo no dia 19 de janeiro. A lei estabelece ali que sem a venda será ilegal que as empresas forneçam serviços para distribuir ou hospedar o aplicativo, com multas de até $5.000 por usuário. Discussão importante rolando lá, né, Andresa? E a gente vendo esse desdobramento, então, desafio que vai ficar para o Trump nesse contexto aí de alinhamento com as redes sociais, mas uma bomba, então, no dia 19, se o TikTok realmente parar de funcionar. Como é que a gente pode ver o novo presidente, então, Donald Trump, atuando nesse sentido? São 170 milhões de usuários, né, do TikTok lá nos Estados Unidos. Então, você falou que são $5.000 por Isso, usuário? por usuário de multa. Então, A vamos conta fazer vai as sair contas grande, né? aí. Acho que não tem dinheiro que pague isso, não. Exatamente. Acho que não há China que resista a uma conta dessa, né? Olha, se a gente for entender assim qual é a política do Trump, né, a linha do Trump, é muito difícil que ele interfira nessa questão, né, que faça com que o TikTok saia do país. Ele é de uma linha mais liberal na economia, por isso que as Big Techs apostam tanto no Trump, porque elas estão todas investindo em inteligência artificial, que é muito bom por um lado, mas por outro lado também a gente não sabe no que isso vai dar, então tem questões éticas envolvidas com relação à inteligência artificial, e que todo mundo acha que o Trump não vai se meter nisso, até pelas ligações dele com Elon Musk, vai deixar correr solto todos esses avanços aí da tecnologia, mesmo que eles impliquem em questões éticas. Então, é difícil dizer, né, o que vai fazer nesse caso. O Biden, como a gente colocou no começo, que já não está governando desde o dia 2 ali do seu mandato, deixou a batata quente para o Trump resolver. Muito possivelmente ele vai tentar fazer um acordo ali, vai tentar conversar com o TikTok, embora seja, né, uma empresa chinesa com quem ele trava aí uma disputa, mas também economicamente é uma rede importante ali para os Estados Unidos. Eu acho que aí sim vai ter protesto, viu, Natália? Porque a gente lembra que, inclusive, né, já teve episódios aí de comícios lá nos Estados Unidos esvaziado pela força ali do TikTok. Então, são forças muito grandes aí das redes sociais, e que isso pode prejudicar bastante o Donald Trump se ele resolver, né, aplicar a lei que vai fazer com que o TikTok saia do país. Então, tem 170 milhões de usuários, muitos deles jovens, uma capacidade de mobilização enorme, né? Se eu fosse o Trump, eu não mexia com isso, não. Não, além